Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos estar falando desse notebook da Lenovo, que é o Intel Celeron, tá? Eu já trouxe outro Intel Celeron aqui no canal, mas esse aqui é um modelo diferente. Já adianto para você não ter que assistir o vídeo inteiro, é um notebook voltado exclusivamente para quem quer estudar e quem quer fazer um consumo básico. O que seria esse consumo básico? Assistir filmes, usar as redes sociais, né? Acessar o Facebook, YouTube, etc. Utilizar para tarefas simples, como você que quer apenas se inscrever em um concurso e prefere um notebook, e diversas outras funcionalidades básicas, tá? Não é um notebook para quem quer usar para trabalho, não é um notebook para quem quer usar para jogos, não vai ser um notebook para editar foto, para editar vídeo, nada disso. É um notebook para uso exclusivo de estudantes e para pessoas que querem fazer um uso básico, que seria somente o consumo de mídia. E agora que eu já adiantei o vídeo para você, vamos começar a análise de compra analisando as imagens. Hoje eu estou aqui na nossa loja parceira do Magalu. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse notebook, né? Temos aqui um corpo padrão assim da Lenovo, né? Aquela carcaça que a Lenovo utiliza para a maioria dos seus modelos de notebooks. Então temos a tampa aqui com logomarca da Lenovo, webcam com proteção de privacidade, com um subnível aqui para facilitar a abertura da tela, que mostra exatamente a forma como você deve abrir a tela, que era do centro para cima. Conseguimos ver aqui bordas que tem praticamente o mesmo tamanho, né? Elas não são muito largas, são interessantes, não vai prejudicar, não vai aumentar muito a fragilidade do notebook. E temos aqui uma dobradiça inteiriça, né? Logo no começo aqui a gente já conseguiu vê-la aqui, ó, essa dobradiça inteiriça. Isso aqui ajuda muito, pessoal, porque a maioria dos notebooks que possuem dobradiça nos cantos tem uma maior tendência a quebrar com o tempo, porque ela não divide muito bem o peso. No caso da dobradiça desse notebook que é inteiriça, mesmo que você abra o notebook de forma errada, ela vai dividir muito bem o peso na base do notebook, evitando que ela quebre de forma mais fácil, ou seja, você tem um produto mais durável, um produto mais resistente, utilizando esse formato de dobradiça. Depois temos o teclado, que não vai ser muito visível nessa imagem, mas vai ter imagem do teclado, e conseguimos ver um pouco aqui do touchpad, mais um logomarca da Lenovo. Agora, passando a imagem, temos aqui essa lateral do notebook, dá para ver aqui, ó, o botãozinho aqui que a gente puxa para fechar o webcam, e ao descer conseguimos ver já algumas portas, mas eu não vou falar delas agora, tá? E dá para ver também o teclado. Mudou um pouco, tá? O design do botão de ligar, ele ficou um pouco diferente, vai dar para ver melhor em outra foto. E aqui, basicamente, muita coisa que eu já falei, né? Depois temos essa imagem aqui, que resume bastante coisa aqui do notebook, mas eu vou ensinar vocês a analisar sem essa imagem, tá? E temos agora aqui para você ver, ó, tá aqui o botão, ele foi redesenhado, tem um LED agora do lado, ele continua fora do teclado, que é um ponto positivo, porque se você é estudante, está digitando um trabalho no Word, se esse botão fosse no teclado, poderia acontecer de, sem querer, você desligar o notebook e acaba perdendo parte do seu trabalho. Como ele está fora do teclado, é mais improvável que isso aconteça. Um ponto bem positivo desse notebook é que ele conta com teclado numérico, então para quem trabalha com cálculos, né, meus estudantes de engenharia, por exemplo, que esse notebook não vai ser útil para o AutoCAD, mas para você fazer o trabalho da faculdade vai ser útil, né? Então é bem útil, agiliza bastante o seu trabalho. Além disso, tem teclas multimídias aqui também para você escutar aquela música enquanto estuda, né? Poder pausar, passar e etc. O teclado tem bastante funções multimídias aqui, tem mais funções de áudio aqui, né? Para tirar o som, tem modo avião também, projeção de tela, botão de print. Outro ponto positivo também, temos o ponto de interrogação e a barra no teclado, né? E enfim, um teclado bem completo. Temos o touchpad aqui, touchpad padrão Lenovo, né? É um touchpad assim, que você precisa fazer um pouco de esforço para atingir até o canto da tela, mas ele funciona bem, certo? Passando a imagem, tem aqui que diz o notebook vem com o Microsoft 365, né? Vem 12 meses de assinatura para você utilizar. Temos aqui o notebook parcialmente fechado, para mostrar aqui um pouco, né? Dá para ver que a carcaça dele tem um certo brilho, uma certa reflectância, né? E dá para ver também um pouco do rebaixamento do teclado aqui, desse ângulo. O que é bom, que o teclado seja rebaixado, porque você consegue ter um uso mais ergonômico do notebook. Você pode apoiar a sua mão sobre a base do notebook e digitar. Fica mais ergonômico, ele fica um pouco mais baixo. Temos aqui uma foto mostrando um pouco mais da abertura. O notebook tem cerca de 120 graus de abertura aqui. Conseguimos ver também um pouco aqui da dobradiça e alguns LEDs nas laterais que em breve eu vou falar. Aqui a gente consegue ver
melhor as portas. Sumiu a imagem aqui? Ah, pronto. E aqui mais algumas imagens, né? Tem bastante imagem desse rapaz aqui, ó. Aqui a parte de baixo dele. Tem uns parafusos aparecendo, mas é na parte de baixo, né? Então a gente nem se importa muito. Tem aqui uma entrada para ventilação, mas ele não tem cooler. Mais fotos do notebook, certo? Bora ver agora as portas, né, do notebook. Temos aqui na lateral direita, deixa eu puxar aqui para a gente conseguir ver melhor, a entrada para o carregador do notebook, uma porta USB comum para você conectar tudo que tem direito a USB, uma saída HDMI, excelente, importantíssimo para estudantes. Essa porta vai permitir que você apresente os seus seminários, né? Que você abra ali o PowerPoint, coloque uma apresentação, ligue o seu notebook a um projetor, ligue o seu notebook a uma televisão, ou até um segundo monitor para te ajudar a estudar melhor, tá? Então é uma porta importantíssima e você vai salvar a sua turma também, né? Aquele colega que não tem notebook, você pode prestar o seu para ele apresentar o trabalho dele por conta dessa porta HDMI, que não são todos os notebooks que tem. E um notebook para estudantes é imprescindível que tenha, certo? Depois temos a saída USB-C, ela tá mais famosinha agora por conta do iPhone 15 que tá vindo com ela. Provavelmente no futuro a gente vai utilizar mais essa porta, mas ainda não é muito utilizada, certo? Mas é uma porta de alta velocidade, que você pode até estar conectando o seu celular, se possuir essa porta diretamente ao notebook, para fazer transferências rápidas de arquivo, ou até mesmo para carregar seu celular. Depois uma saída mista para fone de ouvido, tá? É uma única saída para fone e microfone, mas caso você precise utilizar separadamente o microfone, você pode estar comprando um adaptador aí em qualquer lojinha de bairro aí de celulares, geralmente eles têm, que é bem baratinho, que você vai conectar aí e vai dividir essa porta em duas. Na outra lateral, pessoal, nós temos aqui mais uma porta USB, totalizando duas portas USB padrão, tá? O que acontece? Isso é um pouco ruim se você gosta de utilizar um mouse e teclados separados, porque você só vai ter aí duas portas, né? E vai estar limitado se você utilizar um mouse e um teclado separado. Se houvesse três portas USB normais, comuns, seria melhor, né? Porque você poderia conectar um mouse, um teclado e até uma webcam externa para fazer parte, para participar de chamadas de vídeo no Meet, etc. Porque a webcam geralmente que vem no notebook não tem uma qualidade muito boa. A maioria dos notebooks são assim, até notebooks caros, geralmente a webcam e o microfone que é interno do notebook não tem uma boa qualidade, certo? Depois temos uma entrada para o cartão SD, que é o cartão grande que vai com cartão de memória pequeno dentro, tá? Que vai ser útil aí para você transferir arquivos diretamente para um cartão SD ou para aumentar o armazenamento do seu notebook, porque esse notebook ele não tem upgrade, tá? Não dá para você trocar o SSD dele. Então, se você tem uma câmera de segurança aí, você pode estar conectando o cartão de memória para ver as imagens da sua câmera. Se você tem uma câmera fotográfica que utiliza o cartão de memória, você pode conectar para passar as fotos para o notebook, né? É uma porta que tem uma diversidade de funções, mas vai ser útil para um público muito exclusivo, ou então para você aumentar a quantidade de armazenamento do seu notebook, né? Temos o botão reset, caso o seu notebook trave, que pode acontecer, né? O notebook para uso básico, pode acontecer travamento, você pode cutucar aqui com paleta de dente, alguma coisa que vai reiniciar o notebook. E um LED para indicar se o notebook está ligado ou não, que é muito importante, tá? Uma dica, né? Primeiramente, a dica é não guarde o seu notebook ligado em mochila, isso pode fazer com que ele sobreaqueça, pode acontecer algum acidente. Se não vier a acontecer algum acidente, o notebook sobreaquecido não é muito interessante, ele se degrada mais rápido, então você diminui a vida útil dele, ok? E esse LED vai ser muito importante porque no momento que você for guardar o seu notebook na mochila, você vai conseguir visualizar se o notebook está ligado ou não, porque esse LED está na lateral, né? E se você ver que está ligado ali, seria interessante, né, que você tirasse, desligasse o notebook e depois guardasse ele na mochila. Pessoal, agora que a gente já analisou as imagens aqui, é hora da gente ir para as especificações. Aqui no Magazine Luiza, né, também funciona no título, a gente consegue ver as especificações pelo título, mas geralmente a tabelinha que eles colocam aqui é bem interessante, que é essa tabelinha aqui, ela vem bem feitinha, um pouco diferente da Amazon, né, que é mais bagunçada, e a gente consegue bastante informação útil, tá? Então, eu vou ensinar vocês hoje a ler essa tabelinha aqui, o que é importante observar nela, certo? Então nós temos um notebook Lenovo Intel, se você quiser comparar preço desse notebook, na Magalu tá caro, quero ver na Amazon, você vai procurar por essa referência, por esse modelinho aqui, que você vai encontrar o mesmo notebook, porque é o seguinte, né? Você pode até pesquisar
pesquisar em outra loja notebook Lenovo Intel Celeron, mas tem várias versões do mesmo notebook. Então, para a gente encontrar a mesma versão e comparar o preço, a gente tem que se atentar ao modelo, tá? Então, você vai pesquisar por esse modelinho para encontrar ele em outras lojas. Esse aqui é o IdeaPad 1i, e o que é importante a gente analisar? Vamos começar analisando o processador, porque o processador ele é o cérebro do notebook. Quanto melhor ele for, mais poder de fogo ele tem, melhor ele vai funcionar. E temos aqui o processador, certo? Que é o Celeron Dual Core N4020. O que acontece? Na Intel a gente tem uma diversidade de processadores. Nós vamos ter o Celeron e o Pentium, que são processadores básicos, tá? Temos o i3, que é o intermediário, o i5, o intermediário avançado, e temos o i7, o i9, que são super processadores mais voltados aí para quem precisa de bastante processamento mesmo. Então, o Celeron e o Pentium, que são o básico, e o Celeron é o primeiro aqui da lista, ele é voltado a estudos, que é o que eu falei lá no começo, tá? E ele só vai funcionar bem mesmo para isso, não dá para fazer muita coisa com ele não. Então nem tem muito o que eu falar, é muito exclusivo mesmo para uso, para estudos e consumo de mídia. Fora isso, ele não dá conta de muita coisa não, pessoal. Essa quantidade de informações aqui, 1.1 GHz, memória cache, etc., não precisa se dar muita atenção nisso, tá? Se você realmente quiser ir muito a fundo nisso aqui, eu recomendo você dar uma estudada sobre o hardware, tá? Que seria o seguinte, nessa memória cache aqui, ela vai fazer com que o notebook funcione mais rapidamente. Quanto maior ela for, melhor. Mas isso não vai fazer tanta diferença assim nos notebooks, tá? Porque geralmente processadores mobile, processador de notebook não dá para trocar. Então não precisa se atentar muito a isso, pessoal. Basta a gente saber qual o processador se trata e qual o modelo dele, tá? E aí a gente vai entender para que vai ser útil, certo? Depois, pessoal, outra coisa importante a se observar é a memória, tá? Se a gente olhar no título, a gente consegue ver também que ela tá aqui, ó. Mas é a memória RAM, tá? Vou já explicar o que ela é, né? Aqui diz que é memória RAM de 4 GB, certo? E tem mais informações dela aqui, mas como o notebook não permite o upgrade, não vale a pena nem você se atentar a esse tipo de informação, basta ver a quantidade, certo? Memória RAM de 4 GB. O que é a memória RAM? Para que ela serve? A memória RAM serve para você manter aplicativos abertos ao mesmo tempo, tá? Então nós temos 4 GB de memória RAM, tá? Enxergue isso aqui, ó. Quando eu abrir o Facebook, eu vou consumir parte dessa memória RAM. Quando eu abrir o YouTube, eu vou consumir uma parte. O Meet, eu vou consumir. Vai chegar um momento que eu vou consumir essa memória totalmente e o notebook vai vir a travar ou até mesmo reiniciar. Notebooks com Windows, que é o sistema operacional desse notebook aqui que eu vou falar mais à frente, ele tem um sisteminha que não deixa o notebook desligar, mas ele fica travando até você fechar os aplicativos, tá? O que acontece, pessoal? Quando você fecha o aplicativo, essa memória ela volta. Você pode abrir outra coisa que ela vai funcionar normalmente ali, certo? Então é uma memória que ela só funciona enquanto o computador tá ligado. Quando você desliga ele, ela apaga completamente. Ela não salva nada importante, ela só serve para você abrir e manter aplicativos abertos no seu computador. Espero que tenha dado para entender o que ela é. Mas qual é a quantidade ideal? Segundo os especialistas, hoje em dia o mínimo recomendado para você ter um uso ali bem tranquilo do notebook é 8 GB. Aqui a gente só tem 4, né? Então a gente tem metade do mínimo. Como é um notebook para estudos, você consegue fazer o uso dele assim, bem, não de boas, mas você consegue fazer o uso dele ali na medida do possível com essa quantidade de 4 GB, pessoal, certo? Não vai ser o notebook perfeito, maravilhoso, mas a gente vai levar em consideração aqui o preço do notebook. É um notebook barato e voltado a estudos. Se você fizer o uso para estudos, você consegue fazer um uso tranquilo dele, mas se você for exigir muito, como abrir várias páginas do Google ao mesmo tempo e etc., aí esse notebook não vai dar conta, vai começar a travar e pode ser uma decepção para você. Então, em relação à memória RAM, é isso. Espero que tenha dado para entender. Agora a gente vai falar sobre o armazenamento, tá? O armazenamento é um tipo de memória também, mas é nele que você vai salvar fotos, arquivos, músicas e etc. Aqui no título a gente consegue ver ele também, 128 GB SSD. Aqui embaixo a gente vai conseguir ver ele aqui também, que é a capacidade do SSD. Eles colocaram o nome aqui, 128 GB, e aqui é o formato dele, né? Bom, pessoal, 128 GB para um estudante tá bem ok, tá? É uma quantidade bem razoável. O Windows, que é o sistema operacional, ele já vem consumindo mais ou menos 25 GB.
Então vai ter livre para você ali 103 GB para você usar. Nessa quantidade de armazenamento dá para você guardar bastante música, bastante foto, filmes originais, PDFs de estudo, livros, dá para você guardar bastante coisa, tá? Fora que muita coisa você pode salvar também no Google Drive para não ocupar o armazenamento do seu computador. E em relação ao armazenamento, aqui diz que ele é SSD. O que é o SSD? Ele é uma tecnologia de memória muito rápida. Então, se você já teve experiência com notebooks antigos aí que demoravam cerca de 2 minutos para ligar, você ligava o notebook, dava tempo de fazer um café, dava tempo até fazer um almoço às vezes. Hoje em dia não vai dar tempo não, pessoal, porque o notebook liga no máximo ali 14 segundos. Ele liga até em menos tempo. Tem notebook que liga em 5 segundos. Então, vai ser algo bem impressionante para você à primeira vista, porque ele vai ligar bem rápido. Depois, a próxima coisa importante a se observar no notebook é o sistema operacional. A gente consegue ver ele aqui, ó, é o Windows 11 e aqui tá a versão dele que é o Home, tá? O Windows 11 é o sistema operacional. O que é um sistema operacional? Para você entender melhor, muito provavelmente você pode ter um celular da Apple aí, que é o iPhone, né? E por muitas vezes você já ouviu falar no nomezinho chamado iOS, que geralmente vem atualização, depois que você atualiza o celular fica mais lento, uma confusão toda. Esse iOS é o sistema operacional do celular. Tudo que você mexe ali é o sistema operacional. Se você não tem um iPhone aí, um celular da Apple, você provavelmente tem algum da Samsung, ou da LG, Motorola, Xiaomi, etc. Esses celulares utilizam o Android. Então a maioria daqueles sistemas que você usa é baseado no sistema operacional Android, que praticamente toda semana chega uma atualização, você atualiza e depois chega outra notificação de atualização, né? Fica aquele estresse. O celular vai ficar atualizando direto. Isso ali é o sistema operacional Android. Nos computadores, o sistema operacional mais usado, mais indicado, mais fácil de utilizar é o Windows. E aqui a gente tem o Windows 11, que é a versão mais atual do sistema operacional. Inclusive, a criadora do Windows é a mesma criadora do pacote Office, ou seja, é dona do Excel, do Word, do PowerPoint. E esse pacote de escritório só funciona nos computadores com o Windows, tá? Se você vê um notebook com Linux aí, não vai funcionar o pacote de escritório aí do Office, da Microsoft, só vai funcionar no Windows. Então, em relação a isso, você está muito bem servido, não é um sistema difícil de utilizar, nada disso, uma semana você já sabe utilizar ele muito bem ou até em menos tempo, tá? Depois que a gente analisou essa combinação, pessoal, de processador, de memória RAM e de armazenamento, e a gente já sabe que é uma combinação interessante para quem quer um notebook básico, né, que não precisa de muito para utilizar um notebook, a gente vai ver a qualidade da tela, tá? Então aqui tá muito bem completo aqui no site da loja do Magazine Luiza, a gente tem bastante informação da tela, então eu vou conseguir explicar muito bem para vocês. O que a gente vai ver primeiro? A gente vai ver o formato dela aqui, que seria o tamanho da tela. Perdão, pessoal, aqui o tamanho da tela aqui em cima, né, que é 15.6 polegadas. Esse é um tamanho bastante comum entre os notebooks, então a maioria dos notebooks do mercado tem esse tamanho de tela. Então se você já viu um notebook de algum amigo, de algum parente, muito provavelmente ele é nesse tamanho, tá? Inclusive a maioria das mochilas que tem aí para vender no mercado já vem baseadas nisso também. Então você tá com um notebook bem interessante em relação ao tamanho, ele tá dentro do padrão, né? Esse tipo de tela aqui que é anti-reflexo, praticamente todo notebook tem uma tela anti-reflexo, mas a gente vai se atentar em outra coisa agora, que é a resolução da tela. Aqui tá dizendo que ela é HD, tá? O que acontece? A tela HD, pessoal, é uma tela de baixa qualidade, digamos assim. Ela se chama, o nome dela é High Definition, não sei se o meu inglês está correto, mas é alta definição, mas ela já é uma tela antiga. Você consegue perceber que ela tem uns riscos assim, que a gente chama de serrilhado, e eles não são perfeitos como seria em uma tela Full HD. O que acontece? Para um notebook de R$ 1.619, que é o preço de hoje, 25 de novembro de 2023 aqui no Magazine Luiza, né? É essa tela que a gente consegue encontrar no mercado nessa média de preço. Tem o Samsung Galaxy Book Go, que tem uma tela melhor e um processador melhor por um preço menor, que você pode estar até vendo o vídeo aí que eu fiz aqui no canal, mas geralmente para ter com o processador Celeron, que é um processador da Intel, geralmente a gente tem uma tela HD, tá? Então você não vai ter uma definição muito boa e nem cores muito reais. Outro problema dessa tela é isso aqui, ó. O painel dela é TN. Esse painel, pessoal, você não tem uma visibilidade legal
legal da tela. Então você tem que estar num ângulo muito específico para você conseguir ver a tela com qualidade. Se você estiver deitado assim de lado, assistindo um filme no notebook, provavelmente você vai ter que baixar a tela para você conseguir ter uma qualidade de imagem ali. Então, dependendo do ângulo, você vai perder qualidade dessa tela, certo? Às vezes o pessoal pergunta nos comentários a respeito da placa de vídeo. Ó, aqui a gente tem a placa de vídeo integrada, ela é junto ao processador e é um modelo Intel HD Graphics 600, tá? Então essa placa de vídeo vai ser útil para quem vai estudar, não se atente muito a isso. Placa de vídeo a gente se preocupa mais quando a gente quer um notebook para jogar, para editar vídeo, para trabalhar com alguma coisa gráfica, tá? Para você que vai estudar, para você que vai trabalhar ali só com um pacote de escritório, isso aí não chega a ser tão importante. Depois temos aqui as portas que eu já falei para vocês, a qualidade da webcam e bastante coisa aqui, né, pessoal? Ó, se você quiser se aprofundar nisso aqui, é interessante, né? Mas tudo bem, tá aqui o que vem na embalagem. E aqui embaixo a gente tem as avaliações aqui. Então, bora dar uma olhada bem por cima, tá? Bem rápido aqui, para o vídeo não se estender muito, já tá um pouco longo. Então, aqui a Cláudia Regina avaliou há cerca de 15 horas aqui em relação ao que eu tô gravando hoje, né? O produto é muito bom, atendeu minhas necessidades e expectativas, pode comprar sem erro. Os outros aqui não colocaram comentários, né? E aqui embaixo é as opções de pagamento. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Tem bastante avaliação, esse notebook tá com avaliação de 4.6 aqui, então aparentemente, tá? As pessoas que compraram realmente compraram para estudar, né? E eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Na nossa loja parceira aqui do Magalu. Se você for comprar esse notebook, que Deus abençoe, pessoal, que seja um notebook que chegue para você em perfeito estado, que não te dê dor de cabeça, porque eu sei como é chato levar notebook para garantia e etc. E eu peço a Deus que não aconteça isso com você, né? E que também, pessoal, principalmente ele atenda a sua necessidade, né? Que sirva para você estudar realmente e etc. Muito obrigado de coração por acompanhar esse canal. Não se esqueça de clicar no botão se inscrever, de deixar a curtida nesse vídeo para ajudar mais pessoas e me ajudar também. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua semana.